Este vídeo serve para os destoconadores Vermeer equipados com sistema de presença de operador nas alavancas de controle. Você pode ter um destoconador Vermeer com componentes de máquina que se parecem diferentes daqueles mostrados nesse vídeo. No entanto, a maioria das funções de operação da máquina são as mesmas. Quando usado de forma correta, seu destocador Vermeer lhe proporcionará muitas horas de produtividade. Ele é equipado com eficientes recursos de segurança para auxiliar na sua proteção contra ferimentos graves. Entretanto, práticas seguras de trabalho também são uma parte necessária na prevenção de acidentes. O uso inadequado da máquina pode resultar em morte ou ferimentos graves. Você deve ter cautela e usar o bom senso, a sua segurança depende disso. Esse vídeo apresenta procedimentos de operação e de segurança selecionados do destocador Vermeer, porém não substitui a minuciosa leitura e total compreensão dos manuais de operação e de manutenção, suas recomendações de segurança e os adesivos de segurança na máquina. Antes de operar a máquina, sempre leia o manual de operação, assista a esse vídeo, conheça seu conteúdo e siga as instruções. Ao assistir esse vídeo, pause e retorne a qualquer momento para rever uma informação ou consulte o manual de operação. Assistir esse vídeo mais uma vez e consultar seu manual de operação irá reforçar o que você aprendeu. Permita que apenas pessoas responsáveis e devidamente treinadas operem o destocador. Familiarize-se com os controles, com o funcionamento do sistema de presença do operador e opere e use a máquina sob a supervisão de um operador treinado e experiente. Todos os operadores devem estar familiarizados com as normas de segurança e regulamentações do local de trabalho, além de precisarem estar mentalmente e fisicamente capazes de operar a máquina com segurança. Aconselhe qualquer pessoa que irá operar a ler o manual de operação cuidadosamente e assistir a esse vídeo. Não tente carregar ou descarregar a máquina a menos que você seja devidamente treinado na operação da máquina e compreenda as preocupações de segurança tanto do destocador quanto do reboque. Algumas máquinas possuem um reboque incorporado. Leia e siga as recomendações do manual de operação para determinar os requisitos do veículo de tração. Leia e siga as instruções de transporte em seu manual de operação. Ao usar uma plataforma para transportar o destocador, verifique o peso do destocador no manual de manutenção. Leia o manual de operação do reboque ou verifique o reboque para assegurar-se de que o destocador está dentro dos limites de capacidade de carga. Certifique-se de que o veículo de tração atende ou ultrapassa o requisito de capacidade combinada para o reboque. Certifique-se de que o reboque esteja conectado corretamente ao veículo de tração e que os pneus possuem a pressão correta. Inspecione a conexão de barra de tração, correntes de reboque, conexão elétricas e o cabo de separação. Algumas máquinas exigem preparação antes de serem transportadas. Em máquinas equipadas com pinos de travamento das rodas, instale os dois pinos. Para mais informações, leia e siga as recomendações do manual de operação. Algumas máquinas são equipadas com uma plataforma de presença do operador para os dois pés e projetadas para evitar o movimento quando você não estiver na plataforma. Mantenha os dois pés na plataforma para evitar acidentes pessoais graves por esmagamento. Nunca tente mover a máquina com um ou dois pés no solo. Em máquinas equipadas, enrole e prenda as cortinas de proteção na posição de transporte. Levante completamente e centralize a roda de corte. Levante a lâmina dozer e acione o travamento. Com o motor funcionando, eleve e centralize a lança e engate o pino de trava da lança ou a trava de transporte da lança, dependendo do tipo da máquina. Retraia totalmente a estação de barra de tração e engate o pino de trava da barra de tração. Desliga o motor e remova a chave. Dobre e prenda as cortinas de contenção de aparas. Gira o painel de controle e fixe com o pino de trava.
Carregue e descarregue a máquina com o reboque sobre uma superfície nivelada e conectada no veículo de tração. Normalmente, a roda de corte deve ficar voltada para o veículo de tração. Mantenha sempre a roda de corte centralizada e o mais baixo possível. Conduza lentamente e de forma suave para manter o máximo controle e estabilidade da máquina. Evite parar ou arrancar bruscamente e planeje a direção com antecedência para evitar mover nas rampas. Para procedimentos de instalação e fixação adequadas da roda de corte no reboque, siga as instruções fornecidas no manual de operação. Pare a máquina no local de amarração e abaixe a roda de corte. Se equipado, abaixe a lâmina e desligue o controle remoto. Aguarde no local de armazenamento. Desligue o motor e remova a chave de ignição. Para os procedimentos de amarração, consulte o manual de operação. As mesmas condições valem para descarregar a máquina do reboque. Siga as instruções no manual de operação sobre onde e como estacionar e desconectar o destocador rebocado do veículo de tração. Ao chegar ao local de trabalho, inspecione o destocador e a área em volta. Remova pedaços soltos de madeira, pedras, arame ou quaisquer objetos estranhos do destocador e da área de trabalho. Esses objetos podem se tornar perigosos projéteis se lançados pela roda de corte. Não corte na transversal raízes expostas sob o risco de serem presas e lançadas pela roda de corte. Verifique se não há espectadores ou pessoas nas proximidades. Alerte-as para se manterem afastadas e mantenha qualquer pessoa distante durante o corte. Eletricidade ou uma explosão de gás pode matar. A luz laser em um cabo cortado pode causar danos aos olhos. Solicite a localização e a sinalização de instalações subterrâneas pela Guarda Civil, concessionárias ou entidades regulatórias antes de cortar. Instalações subterrâneas na área do toco devem ser sinalizadas a fim de determinar seus locais exatos antes do corte. Mantenha a distância durante o corte. Não corte dentro do alcance de 1 metro da instalação subterrânea. Ao chegar ao local de trabalho, posicione a máquina com a roda de corte centralizada à frente do toco. Aproxime-se pelo lado do toco que irá permitir o máximo de estabilidade possível da máquina durante o corte. Aplique o freio de estacionamento do veículo de tração. Desconecte o cabo de separação, porém não desconecte o veículo de tração. Antes de operar algumas máquinas, verifique se as barras da cortina de proteção e as cortinas estão abaixadas na máquina. Posicione a barra de proteção do console. Solte a trava do giro do console, gire a posição de trabalho e engate a trava novamente. Em máquinas rebocáveis, remova e guarde o pino de trava da tração da barra. Solte o pino da trava da lança. Em algumas máquinas, remova o bloco de transporte da lança. Leia e siga o manual do operador para a configuração correta da máquina. Para aumentar a tração antes de movimentar algumas máquinas em superfícies íngremes ou cortar um toco, acione o bloqueio do diferencial. Isso irá aumentar a tração e reduzir o risco de movimentos inesperados. O bloqueio do diferencial deve ser liberado ao mover entre os tocos se a superfície for uniforme e nivelada. Isto permite fazer curvas mais fechadas. Verifique a proteção da roda de corte. A proteção deve estar na posição abaixada para que ela seja capaz de flutuar sobre os obstáculos durante o corte. Nunca prenda a proteção em uma posição elevada ou ao cortar um toco. A proteção da roda de corte ajuda a manter o operador distante da roda de corte, mas lembre-se, a forma mais eficiente de prevenir acidentes é manter a distância e manter todos afastados da roda de corte enquanto ela estiver girando. Sempre desligue totalmente a máquina. Mantendo uma mão em uma alavanca de controle, mova o acelerador do motor para a marcha lenta. Desligue a roda de corte. Desligue o motor e remova a chave de ignição. Aguarde a roda de corte parar
antes de deixar a estação de operação e se aproximar da roda de corte. Com o motor funcionando, coloque uma mão em uma das alavancas de controle de presença do operador. A luz verde de presença do operador irá acender. Verifique se o sistema de presença do operador funciona corretamente conforme descrito no manual de operação e manutenção. O sistema de presença do operador irá desligar e parar a roda de corte automaticamente quando o operador soltar as alavancas de controle de presença. Esse sistema foi projetado para aumentar a proteção do operador e deve ser mantido em boas condições de funcionamento. A roda de corte deve parar automaticamente quando as alavancas de controle de presença do operador forem liberadas. O modelo de operação em pé da Vermeer é equipado com duas estações de operação para corte de tocos. A estação de controle principal inclui uma plataforma de operação para detectar a presença do operador. Joystick, controle da lança e interruptor da roda de corte só irão funcionar enquanto o operador estiver sobre a plataforma. A estação de controle lateral inclui um botão de presença do operador. O interruptor da roda de corte só irá funcionar quando a mão do operador estiver no botão. Verifique se o sistema de presença do operador funciona corretamente conforme descrito no manual de operação e manutenção. O sistema de presença do operador irá desligar e parar a roda de corte automaticamente quando a plataforma for deixada ou quando o botão de presença do operador da estação do controle lateral for liberado. Esse sistema foi projetado para ajudar na proteção do operador e deve ser mantido em boas condições de funcionamento. A roda de corte deve parar automaticamente quando o operador deixar a plataforma ou liberar o botão de presença na estação de controle lateral. Para informações detalhadas sobre o equipamento de proteção individual necessários, consulte seu manual de operação. As vestimentas necessárias incluem botas de segurança, óculos de segurança, protetores auriculares, capacete com proteção facial total para ajudá-lo a proteger olhos e rosto de objetos lançados pela roda de corte. Se o destocador Vermeer for equipado com um console de operação giratório com painel de visualização, não será necessário o uso de proteção facial, uma vez que o operador estará visualizando a ação de corte através do painel de visualização. Agora que você está pronto para operar sua máquina, leia e siga todas as instruções de partida contidas em seu manual de operação. Os destocadores Vermeer desse vídeo são equipados com um sistema de presença do operador projetado para detectar quando sua mão está tocando uma alavanca de presença do operador. Após ligar o motor, você está pronto para mover a máquina até o toco. Até que o operador esteja familiarizado com os controles e compreenda as capacidades da máquina, use velocidades baixas para mover a máquina. Fique atento a condições que ofereçam possíveis riscos de tombamento e capotamento. Tenha maior cautela ao operar em aclives, próximo a valas ou obstruções. Planeje seu trabalho de modo que você possa ficar em pé ou caminhar pelo lado íngreme em uma direção que não apresente riscos de tombamento, se possível. Nunca suba ou permita que as pessoas subam em um destocador que não for projetado com uma plataforma de operação dedicada. Em uma máquina de operação em pé, sempre observe a região traseira à procura de riscos antes de movê-la para trás. Antes de iniciar o corte, assegure-se de que todas as demais pessoas estão fora da área de trabalho. Certifique-se de que a proteção da roda de corte está na posição abaixada. Ajuste a aceleração do motor para marcha lenta. Coloque uma mão em uma alavanca de controle de presença do operador. A luz de presença irá acender. Usando a outra mão, pressione e segure o interruptor da roda de corte para ligá-la.
A luz indicadora verde da roda de corte irá acender. Continue tocando pelo menos uma alavanca de presença para manter a roda de corte acionada. Mova o acelerador para a rotação máxima. Para os controles de presença de operador específicos de sua máquina, consulte o manual de operação. Em algumas máquinas, o sistema de presença do operador permite que o operador retire a mão de uma alavanca de presença por aproximadamente 1 segundo, sem interromper a operação da máquina. Ao operar, a luz verde da roda de corte permanecerá acesa enquanto a roda de corte estiver acionada, e começará a piscar quando uma mão for retirada de alguma alavanca de presença. Isto indica que a roda de corte está sendo desligada. As luzes indicadoras da roda de corte de outras máquinas simplesmente desligam quando uma alavanca de presença é liberada. Para os controles de presença do operador específicos de sua máquina, consulte o manual de operação. Se a luz indicadora da roda de corte desligar e a roda de corte for desligada, reduza a rotação do motor para a marcha lenta. Coloque uma mão de volta na alavanca de presença e acione de volta a roda de corte. Retorne o acelerador para a máxima rotação. Para os controles de presença do operador específicos de sua máquina, consulte o manual de operação. Jamais se aproxime de uma roda de corte enquanto ela estiver girando. Entrar em contato com uma roda de corte em movimento resultará em morte ou ferimentos graves. Objetos lançados podem atingir você e outras pessoas. Mantenha sempre a proteção da roda de corte abaixada. Mantenha a distância e afaste todas as demais pessoas da roda de corte girando. Lembre-se de desligar a máquina completamente e aguardar a roda de corte parar antes de deixar a estação de operação para se aproximar da roda de corte. É importante saber a forma correta de cortar um toco. Use sempre a área de corte recomendada da roda de corte, como mostrado aqui. Nunca corte um toco por baixo, pois isto pode causar rebotes bruscos. Nunca comece a cortar diretamente por cima de um toco, pois os dentes do cortador tenderão a lançar os detritos para cima na direção do operador. Posicione a roda de corte na lateral do toco. Avance a máquina o suficiente para fazer o primeiro corte suave pela parte frontal do toco. Abaixe a roda de corte para fazer um corte mais profundo e fazer passagem de volta pelo toco. Continue a abaixar e fazer passagens pelo toco até a profundidade do corte atingir um pouco menos do que a metade do diâmetro da roda. Levante a roda de corte e use o controle de deslocamento para avançar ligeiramente para frente em direção ao toco e a volta a passar a roda de corte. Continue a avançar e executar as passagens em pequenos incrementos até que o toco seja totalmente cortado. Se a regulagem máxima não remover completamente o toco, reduza a rotação do motor para a marcha lenta. Desligue a roda de corte. Aguarde a roda de corte parar de girar. Reposicione a máquina. Repita os procedimentos anteriores para cortar o toco. Em tocos maiores, um acúmulo excessivo de serragem e sujeira sob a máquina e em torno do toco pode causar interferência no corte. Antes de mover a máquina de volta para o toco, pare a roda de corte usando um dos métodos a seguir. Reduza a rotação do motor para a marcha lenta, mantendo uma das mãos nas alavancas de controle de presença do operador. Com o motor em marcha lenta, desligue a roda de corte e aguarde a sua parada. Ou simplesmente libere as alavancas de presença para desligar e parar automaticamente a roda de corte.
O tempo de parada da roda de corte pode variar entre os métodos e pode demorar vários segundos. Desligar a roda de corte ou liberar as alavancas de controle antes do motor ser colocado em marcha lenta irá prolongar o tempo necessário para a roda de corte parar. Por isso, é importante confirmar visualmente se a roda de corte parou completamente antes de mover a máquina ou deixar a estação de operação. Lembre-se, jamais aproxime-se de uma roda de corte enquanto ela estiver girando. Mantenha todas as outras pessoas afastadas. Entrar em contato com a roda de corte em movimento resultará em morte ou ferimentos graves. Siga sempre o procedimento de desligamento conforme descrito no manual de operação e aguarde a roda de corte parar de girar antes de deixar a estação de operação para se aproximar da roda de corte. Antes de tentar remover o material acumulado, levante a roda de corte e afaste a máquina do toco. Reduza a rotação para a marcha lenta, desligue o motor e remova a chave da ignição. Limpe o material usado com um ancinho ou uma pá. Nunca use suas mãos ou pés. Após remover a serragem e detritos, ligue novamente a máquina e posicione de volta para retomar o corte. Caso você precise cortar mais de um toco, desligue a roda de corte e aguarde sua total parada antes de mover a máquina. Não arrisque causar acidentes às pessoas em volta ao mover a máquina com a roda de corte ainda girando. Risco de ferimentos graves ou morte. Se o destocador Vermeer for equipado com uma lâmina, ela pode ser usada para empurrar os detritos na região em torno do toco. A altura da lâmina é ajustada através do interruptor da lâmina. A velocidade e direção do deslocamento são controladas pelo controle de deslocamento, pelo controle de direção e pelo interruptor de deslocamento de duas velocidades. Para informações sobre a localização de controle remoto opcional, consulte o manual de operação. Se a roda patinar durante o uso da lâmina, acione o bloqueio do diferencial ou reduza a quantidade de material sendo empurrado levantando a lâmina. Risco de acidente se os pés entrarem embaixo da lâmina a qualquer momento. Mantenha os pés afastados da lâmina sempre que os controles auxiliares estiverem em uso. Se você encontrar uma situação que não foi explicada nesse vídeo ou no manual de operação, entre em contato com uma pessoa experiente que possa ajudá-lo. Se a máquina tiver sido alugada, entre em contato com a locadora. Caso você seja o proprietário, entre em contato com o seu revendedor autorizado Vermeer. Não prossiga a menos que você saiba o que é necessário para realizar o trabalho de forma correta. Ao concluir o corte, lembre-se de seguir o procedimento de desligamento, remover a chave da ignição e aguardar a roda de corte parar. Alguns modelos de destocadores Vermeer estão disponíveis com uma unidade de controle remoto opcional. O controle remoto permite que o operador controle todas as funções da máquina a uma distância de 30,5 metros em condições normais de operação. Para proteger o operador de objetos lançados durante o uso do controle remoto, o operador deve permanecer na área de operação a uma distância mínima de 4,6 metros da roda de corte, a menos que ele esteja diretamente atrás do painel de visualização do operador. Fique fora da área proibida e mantenha outras pessoas afastadas. O uso do controle remoto requer que o operador use uma proteção total da face, além dos mesmos equipamentos de proteção individual necessários para operar a partir do painel de controle lateral. A estação de controle deve estar na posição de operação mesmo quando o controle remoto estiver em uso. Ela fornece proteção contra a roda de corte e objetos lançados quando o operador precisa visualizar um toco de perto. Para o local de armazenamento do controle remoto, interruptor de seleção de controle, código de acesso, operação dos controles, recarga e demais funções do controle remoto, consulte as instruções do manual de operação.
Ao usar o controle remoto, lembre-se, jamais se aproxime de uma roda de corte enquanto ela estiver girando. Mantenha terceiros afastados. Entrar em contato com uma roda de corte em movimento resultará em morte ou ferimentos graves. Siga sempre o procedimento de desligamento conforme descrito no manual de operação e aguarde a roda de corte parar de girar antes de deixar a área de operação e se aproximar da roda de corte. Os joysticks do controle remoto não são equipados com sensor de presença do operador, e a roda de corte não desengata quando os joysticks do controle remoto são liberados. Se deseja parar a roda de corte usando o método mais rápido com o controle de remoto, pressione o botão vermelho de parada do motor para automaticamente desligar o motor e parar a roda de corte. Lembre-se de sempre desligar o controle remoto e guardá-lo no compartimento de armazenamento ao finalizar o trabalho. Todo destocador novo da Vermeer é fornecido com um manual de manutenção. Esse manual fornece informações importantes as quais devem ser seguidas para estender a vida útil da máquina e otimizar seu desempenho e segurança. Caso você seja um locatário e encontre ou suspeite que algo esteja errado com a máquina, interrompa o uso e entre em contato com a locadora de máquinas. Caso você seja o proprietário, siga as instruções descritas no manual de manutenção ou entre em contato com o seu revendedor autorizado Vermeer. Não arrisque sua segurança prosseguindo com o uso de uma máquina que necessita de manutenção ou reparo. Quando usado e mantido de forma correta, seu destocador Vermeer lhe proporcionará muitas horas de produtividade e operação segura. Práticas seguras de trabalho ao operar seu destocador são um importante item de prevenção de acidentes. Faça sua parte ao seguir esses procedimentos. Faça isto pela segurança sua e de seus terceiros. Obrigado por assistir a esse vídeo.